falar contigo hoje sobre o escopo de uma avaliação e sobre as áreas de atuação. Primeiro eu quero falar sobre essas áreas onde você pode aplicar o seu conhecimento a partir de agora. E de cara eu já vou te dizer, você pode trabalhar com comercialização, venda e locação. Então imagina, eu tenho, por exemplo, uma imobiliária que ela tem vários imóveis e ela quer que esses imóveis, por exemplo, no próximo ano passem por uma avaliação para saber se de repente quanto vai ser mais ou menos a média de aluguel desses imóveis. Então ela vai contratar você para fazer esse serviço, vai precisar de parceria com essas pessoas. Também é importante que você converse com outras pessoas, com pessoas que de repente têm ativos patrimoniais. O que é isso? Dono de uma empresa e esse cara simplesmente tem alguns imóveis ali e ele quer levantar o valor do patrimônio dele. Então sim, ele também te contrata para atualizar esses valores. Avaliações para fins de seguro hipotecário. O que é isso? Quero pegar um seguro, ou quero pegar um empréstimo, né, para de repente ser o capital de giro da minha empresa. O que a gente faz? Tem que dar alguma coisa em garantia para o banco, porque vai que você não paga. E aí eu tô dando o meu comércio, eu tô dando de repente a minha casa, então essa hipoteca precisa ser também avaliada. Porque a galera lá do banco, gente, eles analisam duas coisas, tá? Eles analisam a tua condição de crédito, sim, a tua saúde financeira, por exemplo, se você tem condição de pagar naquele momento, mas se eventualmente você não pagar depois de 5, 10 anos, o banco vai perder? Não. Como é que ele mitiga esse risco? Pegando o seu imóvel em garantia e sabendo quanto de fato aquele imóvel vale, porque aí se você não deixar de pagar lá na frente, ele pega o imóvel e leiloa, e aí ele não perde o dinheiro pelo pé, tá? Mas o que é isso? Imóveis em garantia, que são os imóveis que a sua maioria, todos eles em financiamento, são imóveis que estão em garantia, são imóveis que são alienados ao banco, então só passa a ser seu. Se você tem um imóvel financiado, ele só vai passar a ser seu quando você terminar de pagar. Até lá é do banco. Do mesmo jeito funciona com carro, com qualquer tipo de bem que é financiado, tá? Análise de investimentos imobiliários, porque sim, você vai ver que tem vários profissionais, investidores que vão chegar e vão dizer assim, caramba, eu queria investir muito aqui nesse terreno, nessa fazenda aqui, eu acho que tem um potencial aqui, é uma área crescente de expansão, eu acho que tem um potencial, eu quero investir aqui, tá? Mas ele quer saber se de repente aquilo é viável, então você entra como avaliador dizendo qual a possibilidade daquela gleba ser loteável, por exemplo, e o quanto isso vai dar de lucro para o cara. Determinar o valor de mercado de um imóvel, seja ele um imóvel comercial, residencial, um lote, enfim. Você também pode trabalhar com análise de viabilidade de empreendimentos. O que é isso? Quero fazer um empreendimento aqui, mas eu não sei se esse empreendimento é viável. Então, lá pelo método comparativo, o que você vai fazer? Começar a identificar se as receitas cobrem as despesas, fazer uma planta genérica ali, hipotética, para que você consiga saber exatamente se é viável aquele empreendimento ou não. Você pode trabalhar com desapropriações, servidões, indenizações, partilhas de bens, gente. Partilha de bens é um negócio louco. Imagina que você tá aí, você conhece na sua cidade, sei lá, o prefeito se divorciou. E aí o que acontece? Ele é precisar dividir os bens com a mulher. E aí vai pra justiça. A mulher diz que os bens valem 3 milhões, o cara diz que valem 1 milhão. E aí quem é que decide isso? Que traz a prova a respeito de quanto realmente vale? Você é perito, porque tudo que foge da alçada do direito, o juiz precisa de um expert para auxiliar ele, tá? E é nesse auxílio que você entra com toda a sua expertise de avaliação de imóveis, para dizer quanto vale aqueles imóveis, para atualizar aquele patrimônio, para partilhar aqueles bens. Revisionais e renovatórias de valor de locação, o valor de locação vai ser atualizado anualmente, e lançamentos fiscais de planta genérica de valores. O que é isso, gente? Imagina que o IPTU da tua casa, tá? O IPTU da sua casa pode ser questionável. O IPTU é dado pela área construída. Se de repente a prefeitura não tem como visitar todos os imóveis da cidade para saber se a pessoa cresceu a área, diminuiu a área, enfim, ela não tem como. Então o que ela faz? Ela faz uma planta genérica. E aí essa planta genérica pode ser que beneficie algumas casas e pode ser que prejudique outras. Se de repente você se sente prejudicado com o valor do seu IPTU, você pode chamar um avaliador, ele vai dizer quanto realmente vale a sua casa, e aí baseado neste valor de quanto valeria o IPTU da sua casa, você pode entrar lá. Gente, é simples, nem precisa de advogado não, tá? Você só vai lá no protocolo da prefeitura e vai dizer que você quer revisionar os valores do seu IPTU e apresentar a avaliação que foi dada. E aí eles vão responder para você se o teu IPTU vai ser majorado ou minorado, ou se vai continuar o valor que está. Eu até digo para as alunas, gente, faça o seguinte, vai nas tuas vizinhas, diz assim, vizinha,
Você está satisfeito com o valor do seu IPTU? Não, não estou. Tá, então é o seguinte, deixa eu fazer uma avaliação na sua casa e se a gente conseguir diminuir o valor do seu IPTU, você me paga. Se a gente não conseguir, você nem precisa me pagar. E aí você já tem o seu primeiro cliente para avaliação de imóveis e até mesmo para ganhar um dinheirinho lá e diminuir o IPTU dela, tá? Então vamos lá para o escopo do que é uma avaliação. Primeiro, gente, todas as vezes que a gente pensa em uma avaliação, a primeira coisa que você tem que perguntar pro cara, chegou uma pessoa para fazer a avaliação com você, querendo saber o valor, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira, é identificar qual é o objetivo daquela avaliação, qual é a finalidade daquela avaliação. Por quê? Porque se você não identifica qual é o objetivo daquela avaliação, você nem consegue saber, por exemplo, qual tipo de método você vai utilizar para avaliar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é a pessoa vai chegar pra você e dizer, eu quero que você diga quanto vale a minha casa. Aí você pergunta, pra quê? Pra que você quer o valor desse mercado? A pessoa chega pra você, gente, ela já chega dizendo o objetivo dela. Qual é o objetivo dela? Determinar o valor de mercado daquele imóvel. Qual é a finalidade? A finalidade, eu costumo dizer que a finalidade, gente, é o pra quê. Se a pessoa chega pra você dizendo assim, eu quero determinar o valor do meu imóvel, você vai perguntar pra quê? Esse pra quê da pessoa, a resposta dela é a finalidade. Ela vai dizer assim, porque eu tô querendo, por exemplo, permutar esse imóvel que eu tenho aqui. O pessoal quer fazer um empreendimento aqui, então os meus vizinhos estão todos vendendo aqui as casas e eu vou fazer uma permuta com o dono da propriedade que vai colocar os nossos imóveis abaixo para construir um empreendimento e eu quero saber quanto vale, porque eu vou permutar esse imóvel. Então, qual é o objetivo da avaliação? Identificar o valor de mercado. Qual é a finalidade? O para quê? Permuta desse imóvel. Você vai precisar desses dois pontos. Quando a gente está falando sobre o que você vai mandar para o banco, gente, é o que a gente chama de laudo de avaliação completo. E um dos requisitos obrigatórios, segundo o item 10 da norma, que a norma diz é que você tem que dizer qual é o objetivo da sua avaliação, tá? Então, o objetivo da avaliação você tem que dizer e a finalidade você diz se houver. Então, a finalidade é opcional, mas o objetivo não. Precisa ter um objetivo a sua avaliação. Já uns exemplos de objetivo para vocês, gente. Valor de mercado de compra e venda, locação, valor de risco, de repente o imóvel em garantia, valor patrimonial, custo de reedição, valor de liquidação forçada em casos de repente uma empresa está indo à falência e ela quer se desfazer de forma muito rápida dos bens que ela tem. A gente chama isso de liquidação forçada. Todas as vezes que eu preciso me desfazer muito rápido de um bem, vender aquele imóvel rápido, a gente chama aquilo de liquidação forçada, tá bom? Indicadores de viabilidade e outras opções. Finalidade, Pri, qual é a finalidade? Locação, aquisição, doação, alienação, dação em pagamento, permuta, garantia, de repente até só para fins contábeis mesmo, para que você mostre que a empresa ela é robusta. Então, para seguro, para arrematação, para adjudicação, para tudo isso a gente consegue fazer a avaliação de imóveis, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho para você conseguir ler comigo. E aí eu quero falar contigo ainda, depois que eu identifico, Pri. Olha a sequência, tá, gente? Identifiquei qual é o objetivo da avaliação, a finalidade, e agora eu preciso ir para a documentação desse meu imóvel. E aí tem uma aula exclusiva com vocês falando só sobre documentação, vou dar aqui uma pincelada com vocês, falar um pouquinho sobre documentação, mas tem uma aula exclusiva sobre documentação para vocês, tá? Qual é o objetivo de você ter a documentação do imóvel? O objetivo é que você conheça o imóvel que você está avaliando. Imagina se de repente aquele imóvel está avaliando, aquele imóvel você pergunta para o cara assim, esse imóvel é seu ou ele é alienado? Aí o dono do imóvel mente para você e diz assim, não, ele é meu, ele não é alienado ao banco. Só que na hora que você pega a documentação desse imóvel, e aí eu sempre oriento que você pegue a certidão de inteiro teor, porque a certidão de inteiro teor, gente, é como se fosse o Facebook do teu imóvel, sabe por quê? É como se fosse o RG, a certidão de nascimento, tá? A certidão de inteiro teor diz absolutamente tudo sobre aquele imóvel. Como era o terreno, qual a localização do terreno, as confrontantes, quem era o dono, se foi alienado, se foi averbado, qual a construção que está em cima. Então, tudo, se tem algum tipo de ônus aquele imóvel, então tudo tem na certidão de inteiro teor. Pode ser que em outros lugares, gente, você identifique esse documento com outro nome, tá? Mas o que é a certidão de inteiro teor ou esse outro documento com outro nome que você identifique? É um documento que ele vai dizer a vida toda desse imóvel. Quem foram os donos, quem é o atual dono,
como é o terreno, quais são os confrontantes, onde está localizado, como é a construção, tudo, se tem ONU, se está alienado, tudo tem a certidão de inteiro teor, tá bom? Então, o ideal é onde tem, gente, inclusive a matrícula do imóvel, que é o RG, né, do imóvel. A matrícula do imóvel costuma estar na certidão de inteiro teor. Esse é o documento que mais vai te ajudar, porque ele é completo e ele te deixa sabendo exatamente o que você está avaliando. Se de repente aquele imóvel ali que você está avaliando, ele de fato é um imóvel que não está alienado, que não tem nenhum tipo de dívida, porque você concorda comigo, se o imóvel tem algum tipo de dívida, o valor dele baixa. Então isso impacta na tua avaliação, tá? Então se de repente aquele imóvel não está legalizado, ele também impacta negativamente na tua avaliação. Então saber ter acesso à documentação do imóvel é fundamental para que você não dê um valor que de repente é um valor meio louco, tá? É um valor que não se compara com o preço de mercado. Além disso, o que eu oriento vocês a ter? Pri, não teve como achar a certidão de inteiro teor. Então pega pelo menos uma ficha do PTU do imóvel. A escritura, gente, o contrato de compra e venda não é um documento que ele é forte, ele é um documento frágil, tá? Um contrato de compra e venda, ele não dá garantia da posse. Então, de repente, a pessoa pode estar até dizendo que tem um contrato de compra e venda, mas o imóvel às vezes nem é dela. Pode ser que esse imóvel esteja com outra pessoa. Existem vários casos de corretores que vendem a mesma propriedade para 2, 3 pessoas, porque eles só dão um contrato de compra e venda para essa pessoa. Então, isso não é um documento forte, tá? Para provar titularidade. Mas se você só tem ele, você pode trabalhar com ele sim, tá? Projetos, croquis, as-builds, projetos para casos de apartamentos novos, construções novas, se você tem, é bom colocar dentro da sua avaliação para até mapear você a nível de localização desse imóvel. Se você não tem, de repente você identificou que é um imóvel usado, tá? E aí no seu imóvel usado, você tem uma área que está averbada, que é o que consta lá na prefeitura, é o que consta lá na matrícula do imóvel, mas existe uma outra área que a pessoa fez a reforma e ela não atualizou a documentação. Ela fez a reforma, ampliou a área construída, mas não atualizou a documentação. Então não está esse valor ampliado lá na documentação. Esse valor não ampliado, que não está na documentação, a gente chama de área não averbada, tá? E essa área não averbada, você precisa compor ela dentro da sua avaliação e descrever que existe uma área que está averbada, legalizada, e uma área não averbada. Tranquilo? Essa área não averbada, geralmente a gente representa ela através de uma as-build. Então, sim, você vai precisar fazer uma as-build. Aí o IPTU do seu imóvel, o memorial descritivo, se houver, a RTs dos projetos de execução, se houver, se for novo, e a BITS ou alvará de funcionamento no caso de imóveis comerciais, de novo, se for um imóvel que possui essa documentação, tá? Pri, entendi a respeito de documentação. Isso aqui é só, de novo, uma pincelada para você entender, mas vai lá na aula de documentação que você vai entender mais a fundo sobre isso. Quero te falar sobre essas atividades básicas na avaliação, sobre o escopo da avaliação. O que a gente faz? A gente requisita essa documentação, a gente tem conhecimento, então a gente estuda essa documentação, analisa essa documentação, lê essa documentação. Você vai ver que as primeiras certidões que vai vir do cartório, você não vai entender muito bem. Liga pro cartório, mulher, pergunta. Assim, ó, o que você está querendo dizer com isso? Eu não tô entendendo, tá? Pergunta, fala com o pessoal. Então, toma conhecimento da documentação. Depois disso, você vai marcar, esse é o escopo da avaliação, tá, meninas? Você vai marcar a vistoria do seu imóvel. Então, você vai precisar, sim, vistoriar o seu imóvel. Escolhi o imóvel, já pega esse conceito pra você, tá? Vamos dizer que você vai escolher para avaliar o imóvel do teu vizinho. Então, esse imóvel que você vai avaliar, a gente começa a chamar ele de imóvel avaliando, tá? É um bem avaliando. Então, você vai fazer a vistoria no seu imóvel avaliando. Neste imóvel que você vai vistoriar, você vai dar uma olhada lá nele, em todo ele, então você vai tirar foto desse imóvel, identificar se tem algum tipo de manifestação patológica, identificar se tem algum risco de habitabilidade, identificar se de repente existe alguma irregularidade neste imóvel. Se de repente ele é um imóvel novo, mas ele não atende o plano diretor da cidade, é um imóvel novo, mas não atende norma técnica, e tudo isso você vai pontuar, porque isso pode sim impactar no valor do teu imóvel, tá? Depois disso, tem uma aula só sobre isso, tá, meninas? Depois disso, vai para coleta de dados. O que é isso? Pesquisa de mercado. Você vai começar a olhar no mercado, no site das imobiliárias, conversar com o corretor, foi fazer a vistoria do imóvel avaliando, dá uma volta pela região, vê se de repente tem alguma placa de compra e venda e começa a pesquisar imóveis semelhantes naquela região, parecidos com o seu, para que você consiga dar o valor
do seu preço, tá? Do valor do seu bem. Então, essa coleta de dados nada mais é do que juntar outros imóveis parecidos com o seu. Pri, eu vou juntar quantos imóveis? 2, 3, 4? Depende. Lá na frente você vai ver na aula de variáveis que a quantidade de amostras de imóveis similares ao seu depende da quantidade de variáveis que você utiliza para explicar o seu modelo. Depois você vai dar o diagnóstico de mercado. Depois você vai escolher a sua metodologia. Então você vai dizer aí se você escolheu o método comparativo de dados diretos, o método evolutivo, o método involutivo, é aí que você vai dizer, tá? O que a norma diz? Que você preferencialmente use o método comparativo. Mas se você usar outro método, que você justifique. Então, no seu primeiro laudo vai ser o método comparativo, você só precisa dizer que está usando ele, você não precisa justificar. Mas se você escolher um método evolutivo, você vai precisar justificar. Como é que a gente justifica, Pri? A gente justifica que é um imóvel misto, de uso misto, um imóvel atípico, que não tem dados semelhantes suficientes na região para que você faça pelo método comparativo, tá? Depois disso, você vai fazer o tratamento de dados. Quando você joga lá para o Sysdea, eu vou ensinar para vocês a respeito do tratamento de dados, mas eu quero que você jogue no Sysdea, mulher. Tu tem aí um tempo de Sysdea de forma gratuita que a gente consegue para vocês, só para quem é aluna. Então, desfrute do Sysdea. Então, o seu tratamento de dados vai ser feito lá dentro do Sysdea, tá? E o resultado da sua avaliação, que sim, gente, o resultado da sua avaliação é o valor do seu imóvel, tá? O seu tratamento de dados vai se dar por inferência estatística e o resultado da sua avaliação é o valor que você quer chegar deste imóvel. E aí eu quero conversar contigo sobre documentação, tá? Vou te dar outro spoilerzinho aqui sobre a aula de documentação. Olha só. Informações mega importantes para você, mulher. Olha só, vamos ler comigo. Segundo o artigo 17 do LRP, qualquer pessoa pode solicitar buscas ou certidões sem explicar o motivo. Basta apenas apresentar dados suficientes para a identificação do imóvel. A saber, o que são dados suficientes? Número da matrícula do imóvel, nome do proprietário ou endereço completo. O que é isso, gente? Seguinte, você pode ir lá no cartório da sua cidade e solicitar para eles ter acesso às certidões do imóvel. Pri, para que eu preciso das certidões do imóvel? Principalmente do seu imóvel avaliando. Para que você consiga ter base nessa documentação, para que você consiga ter, no mínimo, uma documentação para que você consiga avaliar o imóvel. Agora, você precisa ter algumas informações. Você precisa ter o número da matrícula do imóvel, o nome do proprietário, ou pelo menos o endereço dele. Então, eu oriento vocês a fazer o quê? Vai no cartório da sua cidade, tá? E diz assim, olha, eu sei que eu posso ter acesso a essa documentação porque é de uso público. Então, eu gostaria de saber quais são as informações que você precisa para me dar acesso a essa informação, a essa certidão, tá? E aí, ela vai dizer para você se ela precisa do número da matrícula e você vai dizer para ela que você quer fazer uma consulta. Você não quer, de repente, imprimir e ficar com a certidão para você. Você quer consultar. Porque se, de repente, gente, você precisar imprimir e ficar com essa documentação para você vai precisar pagar. Então, a certidão do INTTU, ela não é gratuita, tá? Agora, ela também não é cara, gente. Fica aí mais ou menos em torno de uns 200, 300, alguns lugares até R$400. Apesar de eu nem vou te dizer preço, porque pode ser que atualize, não sei quando você está vendo essa aula, pode ser que atualize, mas procura a região, o teu cartório, que eles vão te dar essas orientações, tá? Então, de novo, o que é a CIT? A certidão de inteiro teor, ela é o histórico do imóvel, ela é obtida nos cartórios. É qualquer cartório? Não, é cartório de registro de imóveis, mulher. E nela vai dizer tudo isso aí, ó. Quem pertenceu, a quem pertence, existe ônus, a caracterização do imóvel, a construção, a verbação, tudo isso aí, tá? Para que você identifique os cartórios da sua cidade, vou deixar esse link aí para vocês conseguem achar os cartórios com mais facilidade, tá? Uma coisa que é mega importante, e eu quero que tu deixe isso descer pro teu coração, mulher, presta atenção. Você não é obrigada a identificar a veracidade da documentação. Então, pode ser sim que algum proprietário te entregue uma documentação, aliás, essa documentação pode ser falsa. Só que não é sua obrigação você se assai, mulher, e identificar a veracidade dessa documentação. O que é que você vai fazer? Você vai colocar lá no seu laudo, no pressuposto, ressalvas e fatores limitantes que você considera que as informações que você recebeu dos terceiros são de boa fé, mas você não vai identificar de repente se aquela documentação ela é real ou ela é falsa, tá? Não cabe isso a você. Outra, anota isso daí também, você não vai deixar de avaliar o seu imóvel porque ele não tem documentação, isso não existe, tá? Você vai avaliar o seu imóvel, agora o que você vai fazer? Alguns imóveis realmente
Tem algumas documentações que a gente não consegue avaliar ele de jeito nenhum, principalmente pelo método comparativo. Mas a grande maioria dos imóveis do país, gente, eles são irregulares. Não totalmente, mas eles têm uma pontinha de irregularidade. De repente a pessoa até regularizou lá no início, mas depois fez uma construção e tem uma área não averbada e ele não foi lá na prefeitura a atualizar essa área para aumentar o IPTU dele. Quem é que vai, né, gente? Ninguém vai. Então, sim, existem imóveis irregulares e você não vai deixar de avaliar por isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma xícara, tá? Quanto vale essa xícara? Se ela estiver em plenas condições de uso, ela tá valendo, sei lá, R$20. Se ela estiver quebrada e eu não conseguir mais pegar nela, quanto é que ela vale? Agora ela vale 5, tá? Então é isso que funciona com imóveis que são irregulares. Você vai dizer que esse imóvel é imóvel de novo, o preço do imóvel não zera. Então você vai dizer quanto esse imóvel vale, mas esse imóvel não vai zerar o preço. Tranquilo, gente? Então vamos pra frente. Essa daqui é a cara de uma certidão de inteiro teor, tá, gente? Mas, de novo, pode ser que aí na sua cidade tenha outro nome, mas essa é a cara de uma certidão de inteiro teor. E o que que ela diz aí? Ela diz, ó, onde ele tá localizado, e aí eu tirei as informações base, né, do documento, para que a gente consiga resguardar a propriedade, mas ó, ele diz a matrícula do imóvel, ele diz onde é que ele está alocado, quadra e tudo, qual é o loteamento, ele diz a configuração do imóvel, ele diz a área, gente, área de garagem, área real, área privativa, ele diz a fração ideal, ele diz absolutamente tudo, ó, área do terreno, quem foi o proprietário, onde está localizado, tudo. Então essas imagens na frente, vocês vão ver que no final do documento ele ainda fala se tem ônus, tá? Se está devendo alguma coisa, então esse documento, ele te dá muita base para que você saiba exatamente a configuração do imóvel, fique muito tranquila quando você vai avaliar o seu imóvel, tá?